Boa noite a todos. Inicialmente quero saudar o presidente desta casa, vereador Marcos Schmidt, saudar nobres vereadores, nobres vereadoras, saudar o Jairo Zancanaro, o Silvio Melo, o servidor desta casa e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu já estive hoje na Rádio Alternativa dando uma entrevista lá, tendo em vista que o prefeito Marcelo está numa viagem em Joinville, acompanhando uma consulta do filho dele, do Arthur, lá em Joinville, não esteve presente hoje. Estou representando ele desde sábado, hoje também, algumas entrevistas, alguns compromissos. E hoje, novamente, aqui na sessão, também estou aqui representando o prefeito Marcelo e trazendo algumas informações para vocês, vereadores. Que não falei, já estive hoje na Rádio Alternativa, onde dei uma entrevista com algumas informações, com alguns comunicados importantes. Achei interessante novamente vir nessa casa para conhecimento dos nobres vereadores, das pessoas que nos assistem, que nos acompanham online. Como já antecipou o vereador Vilmar Tonetti, no sábado à tarde teve uma reunião em Rio do Sul, no auditório do Hospital Regional, uma reunião muito importante, muito necessária, onde teve ali presentes representantes do governo federal, teve ali presente o ministro da Integração, Valdes Góes, o secretário nacional da Defesa Civil, Vonei Wolff, presidente nacional do SEBRAE, Décio Lima, também estava representantes do governo estadual, governador Jorginho Melo, secretário estadual de Defesa Civil, Coronel Armando, deputados estaduais, deputados federais, tinha presença também ali da sociedade, agentes municipais de Defesa Civil, vereadores, estava o Vilmar Tonetti lá também, e principalmente a presença dos prefeitos dos municípios que foram fortemente atingidos pelas enxurradas que tivemos na semana passada. Os municípios sofreram muito por enxurradas bruscas, igual a Agrolândia, Tributo Central, outros municípios com deslizamentos grandes, com movimentação de terras, e outros municípios, igual Rio do Sul, Laurentino, Rio do Oeste, Taió, mais uma vez em 30 dias, castigado novamente por uma grande enchente. Nessa reunião, tivemos alguns assuntos a tratar, onde um deles foi sobre a liberação de recursos para os municípios, para a fase de restabelecimento e para a fase de reconstrução, onde tivemos muitos prejuízos públicos, muitas estradas danificadas, bueiros destruídos, galerias danificadas, enfim, um prejuízo muito grande na área do setor público, onde tivemos ali algumas orientações e a confirmação, sim, que serão liberados todos os recursos necessários, desde que o município apresente todos os relatórios fotográficos, relatórios de prejuízos, planos de trabalhos, enfim. Já fizemos da enchente do mês passado, tudo isso já está tramitando no governo federal, já está sobre análise, tivemos já uma conversa virtual com o pessoal lá da Secretaria da Defesa Civil, da Integração, para nos auxiliar, que voltou o processo para alguns ajustes, isso é normal. Então, o processo anterior já está praticamente finalizado, está sendo analisado, estamos confiantes que será liberado, sim, recursos para a nossa reconstrução, tanto do governo federal, tanto do governo estadual. Estamos novamente hoje ali, desde quinta-feira passada, fazendo novamente todo o relatório de novo da enchente agora de novembro, tudo o mesmo procedimento. Enfim, tivemos mais prejuízos, alguns aumentaram a magnitude do prejuízo, que já tinha um dano, acabou agravando muito mais. Então, novamente, o Poder Público está trabalhando muito, muito mesmo, desde todo o trabalho a campo, mas tem uma equipe também focada no trabalho interno, que é fazer todo esse levantamento, para que a gente possa comprovar o nosso prejuízo e para que o nosso decreto de calamidade pública seja reconhecido pelo governo federal.
para que sim tenhamos todos os benefícios, desde para o cidadão, para a empresa e também para o poder público. Mas nessa reunião, o vereador Ali é prova disso, que foi unânime lá dos prefeitos presentes, no caso eu estava representando o Marcelo, que o maior clamor do poder público, dos prefeitos, dos vereadores, secretários municipais, enfim, de todos os prefeitos, de toda a cidade, o maior clamor, a maior angústia, a maior preocupação realmente é com o cidadão que mora no nosso município, é com o comerciante, é com o empresário, é com o agricultor. Com o cidadão, principalmente porque ele foi todo cidadão laurentino, vamos falar de Laurentino, todo cidadão laurentinense foi atingido sim pelas enxurradas, pelas cheias, diretamente ou indiretamente. Principalmente a nossa maior preocupação são com as 2.480 pessoas que deixaram suas casas, que foram atingidas pelas cheias. Que nem falou o vereador Roberto, da enchente ali, alguma coisa até discordo, porque essa enchente dessa vez foi uma enchente inesperada nessa magnitude, ninguém esperava uma enchente nessa proporção, dessa elevação. Sabíamos que ia chover sim, mas todos os modelos meteorológicos, todas as previsões, todos os aplicativos de celulares, nenhum deles afirmavam volume de chuva nessa proporção. Pelo contrário, falava assim, 40 milímetros, 60, 100 milímetros, até 120. Tivemos em Laurentino 270 milímetros, Pouso Redondo 288 milímetros e Agrolândia 350 milímetros. Em todos os municípios foi nessa proporção. Então foi uma enchente foi antecipada. Se falava que poderíamos ter um pico de enchente de pequena proporção, sábado para domingo, e tudo isso caiu na quinta-feira, onde tivemos uma elevação muito rápida, uma enchente antecipada, e que essas famílias que eu me referi anteriormente, essas 2.480 pessoas, tiveram bastante perca sim, porque diante dessa inundação, dessa elevação tão rápida, nenhuma ação, nem do poder público, com o nosso equipamento auxiliando as famílias, nem mesmo o plano familiar que cada um tem quando da enchente para sair de sua casa foi suficiente, devido à rapidez dessa enchente. Uns porque não tinham transporte disponível, um porque mesmo tendo uma cota mais alta, mas estavam isolados e não tinha mais como também levar os seus pertences para um local seguro. O poder público com 6 equipamentos, mais terceirizado, também naquela rapidez não conseguiu atender todo mundo, e também a nossa obrigação primeiramente é salvar as vidas, é levar as pessoas com segurança, que seja para o abrigo público ou que seja para um abrigo familiar. Isso nós fizemos, que teremos pessoas até na sexta-feira à noite, né, vereador Beto, pessoas que resistiram à saída, mas nossos barqueiros corajosos, valentes, foram lá durante a noite, que o bombeiro se negou a vir fazer o atendimento. Tivemos uma chamada do bombeiro em Rio do Sul para tirar um casal em cima de uma casa e eles falaram que não tinha condições. E o nosso barqueiro foram lá corajosos e tiraram a família. Então não deixemos uma pessoa em risco, teremos todas as pessoas com segurança, muitas nos abrigos públicos estão sendo bem assistidos lá em cima e outras pessoas, praticamente 80% foram na casa de amigo ou de parentes. Mas a nossa preocupação, devido a essa rapidez da enchente, sabemos que muitas pessoas perderam sim, muitas perderam bastante, algumas quase nada, algumas quase tudo. Então nossa preocupação, como essas famílias vão retornar para suas residências, como e quando vão retornar. Sabemos que retornando, às vezes não vai ter um fogão para fazer a comida, a assistência está dando, o alimento está garantido. Mas o que adianta o alimento se não tem um fogão para cozinhar? O que adianta dar um colchão se não tem uma cama para dormir? O que adianta ter um alimento se não tem uma geladeira para guardar o seu alimento? Então, nossa preocupação é muito grande com o cidadão, e sem contar que muitos nem têm casa mais para voltar. Eu até me arrepio, a gente até se emociona, que a gente convive com isso, né? Então, sim, uma grande preocupação,
E é um clamor da parte política, com os nossos representantes federais e estaduais, que dê também um suporte para essas famílias, onde nós vamos iniciar, através da Secretaria de Assistência Social, Elane, uma campanha que nós vamos mover as instituições financeiras, que sejam instituições governamentais, pessoas físicas, enfim, também cobrando do governo que a gente consiga fazer uma campanha para comprar o mínimo que eles precisam para retornar às suas residências, para que eles voltem com o mínimo de dignidade para uma vida familiar. E outra preocupação nossa muito grande, um gole de água. Também a nossa preocupação muito grande é com o comerciante, é com o empresário e é com o agricultor. O comerciante, já falaram aqui anteriormente, praticamente 60 dias, ficou praticamente 30 dias com as portas fechadas. Muitos atenderam de forma improvisada em outros endereços, alguns nem conseguiram. Nessa segunda enchente também tiveram perca sim, porque alguns não retiraram tudo, ou jogaram no segundo piso, onde a água também acabou chegando, ou alguns perderam seus móveis, seus balcões, também tiveram prejuízo sim. Os empresários, as indústrias, muitos também não produziram e tiveram grandes percas. Alguns até puderam produzir por estar fora da enchente, mas não conseguiram também escoar a sua produção por não ter acesso a local nenhum. O agricultor nem se fala, lá de cima, no ponto mais alto, também foi fortemente atingido, começando pela enxurrada que lavou seus terrenos, carregando as sementes, a germinação, o fumo praticamente todo perdido pelo afogamento, safra do trigo, enfim, hortaliça também foi uma perca muito grande, porque aquele couve-flor que é vendido hoje não pode ser mais para amanhã, também acabou perdendo toda a sua produção. A pecuária, aquele leite derramado no chão, esse não retorna mais. Enfim, então, o prejuízo foi muito grande em todo o município, desde o cidadão, desde o comerciante, desde o empresário e até o agricultor. E o nosso maior clamor perante o governo federal é que libere o quanto antes linhas de crédito para que a nossa população, para que o nosso comerciante, pelo nosso empresário, ele se reerga o quanto antes e recomece a sua vida. Porque as empresas é o CNPJ que gera emprego e é esse emprego que garante o sustento das nossas famílias. É as empresas, é o CNPJ que vendendo o seu produto, que gera o imposto e é esse imposto que mantém o nosso serviço público. Então precisamos muito que o poder público, que se comova a todos, vereadores, população, sociedade, junto de mãos dadas, juntando nossas forças, independente de sigla partidária, temos que fazer essa força política para que conseguimos a liberação desses aportes financeiros para nossos empresários. Eu tive visitando algumas empresas na passada, eu falei hoje também lá na Rádio Alternativa, que tem empresários pela perca da produção, pela perca das vendas, pela um pouco do cansaço também, estão até pensando em reduzir o seu quadro de funcionários. Aí vem uma grande preocupação, que se dessas 2.480 pessoas, muitos já perderam um pouco, quase tudo. Imagina agora eles perdendo o emprego. Como é que vai ser a vida dessas pessoas? Como é que vai ser a vida dessas famílias? E, consequentemente, vai aumentar também a demanda do serviço público, vai aumentar a procura do serviço essencial, que seja a saúde, que seja assistência social, que seja educação e outro segmento. Que a pessoa desempregada, a pessoa na situação, vai acabar adoecendo mais, até doença mentalmente. Que nem eu falei hoje, se a pessoa tem um exame para fazer que custa R$100, não é porque não quer pagar, ele não vai ter dinheiro para pagar, vai aumentar a demanda no posto de saúde, a pessoa não vai ter dinheiro para comprar o alimento para a família, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel, vai aumentar a demanda na assistência social, vai aumentar na educação, vai aumentar na creche, vai aumentar no serviço público, enfim. Imagina se as empresas não tivessem aporte financeiro, não vendendo, não produzindo, não vai gerar imposto. E não gerando imposto, hoje com uma arrecadação satisfatória,
já temos dificuldade muitas vezes de manter o serviço público com eficiência. Imagina agora, caindo a arrecadação, abaixando a receita e aumentando a procura do serviço público. Então, Então, é uma preocupação, é um interesse de todos, é do poder público, é do cidadão, é do empresário, que venha liberação desses financiamentos, dessas linhas de crédito para nossas empresas Laurentino, que seja a longo prazo, com facilidades, com juro muito baixo, ou melhor ainda, que seja com juro subsidiado pelo governo estadual ou governo federal. Outra aclamação também muito forte, um clamor que já vem se falando de outra enchente, é que mesmo que a lei não permite, porque a lei do FGTS é bem clara, só pode ser liberado para os atingidos diretamente de um desastre. Mas o pedido é muito grande que seja liberado para todos os habitantes do nosso município, para que tenhamos mais dinheiro no mercado, para que movimente o nosso comércio, para que o comércio comece a vender e comece também a reanimar e voltar à normalidade. Então, precisamos do FGTS sim para todos e precisamos da liberação dessas linhas de crédito. Falando o vereador Roberto, da Casa da Cidadania também, que você comentou, talvez eu já falei algumas vezes, mas não nos arrependemos não. Talvez o nosso erro foi primeiro ter socorrido as pessoas, socorrido as famílias e deixado nossos prédios públicos para o final. Porque nós atendemos todo pela cota de inundação. Como é que nós iríamos atender o posto de saúde, a cidadania com 11,50 m e deixando uma família com 8,5 m dentro d'água? Como é que seria a reação popular? Então, trabalhamos dia e noite, tirando mudança, tirando as famílias com segurança, que é o nosso propósito principal, é a segurança das pessoas. Perdemos sim algumas coisas em nosso estabelecimento, em nossos prédios públicos, que todo mundo perdeu, não foi só no nosso prédio público, mas na Casa da Cidadania, vereador Roberto, foi tirado praticamente todas as cestas básicas, ou todas, que foram essas cestas básicas, e mais as doações que vieram de voluntários, que conseguimos manter as pessoas alimentadas nos abrigos, porque as doações do Estado, por causa de logística, acabou demorando 3 dias para chegar aqui. Então, foi as cestas básicas da Casa da Cidadania e as cestas básicas de doação de particulares, de campanhas que fizeram, inclusive Laurentino, de outros municípios, que nós conseguimos manter o alimento para as pessoas em nossos abrigos. E foram os colchões também da Casa da Cidadania que eu ajudei a tirar. Ficou um colchão lá, sim, ficou. Ficou porque a última viagem não coube no carro, mas foi também esses colchões que as pessoas dormiram nos abrigos, porque muitos nem colchão trouxeram. Trouxeram apenas a roupa do corpo. Também da questão do prefeito Marcelo, e realmente ele ficou isolado mais uma vez, ele mora no Baixo Almoado, e ele também tinha e tem que estar presente aqui nesse momento, ele veio nos dar suporte. Inicialmente ficamos sem comunicação, foi muito complicado, depois ele conseguiu, de barco sim, vir até o centro, vir até nosso local de atendimento, no nosso QG, lá em cima no CRAS e na educação, mas ele estava assim, Roberto, não vou dizer passeando, com certeza não. Ele estava aqui, ajudando a população, participou em algumas ações, sim, entregando medicamento, entregando cesta básica, e ele tinha que voltar, sim, de barco, porque não tinha outra maneira de chegar ao centro da nossa cidade. Quanto ao vereador Maico, vereador Gilberto, eu sei que inicialmente, talvez o atendimento da ciência social, tanto como da saúde, foi um pouco atropelado, sim, porque infelizmente nossos servidores também ficaram isolados. No momento não conseguiram chegar no local de atendimento, mas em seguida, eu acho que no próximo dia, já chegaram ali, né? O nosso pessoal veio já inicialmente, a Érica, depois veio os outros também da Casa da Cidadania, do CRAS, e deram todo o suporte necessário, mas a gente agradece muito, Beto, a vocês que estiveram lá presente, a sua esposa, a Cátia, enfim. Nesse momento, todo mundo se dá as mãos e faz o que pode e o que deve para essas pessoas que precisam tanto. Mas, aos poucos, os serviços foram melhorando, foram se
realinhando, e tivemos 2 equipes de atendimento da assistência social, tanto no ginásio de esportes, tanto no Iguarani, aqui na Igreja Matriz. Da saúde também, infelizmente, nossos medicamentos, sim, realmente ficaram dentro do ônibus, de uma maneira que ninguém conseguiria achar nem o anador lá dentro. Tiveram que fazer uma operação muito rápida, foram de barco para o outro lado, levaram todo o medicamento numa sala e começaram a separar, e também em seguida começou o atendimento, mas mesmo assim no posto da Vila Nova, sem comunicação, sem celular, estava lá também com um rádio amador, que é da nossa equipe da Defesa Civil, dando todo o suporte, onde tivemos ali várias ocorrências de atendimentos, com pessoas com fraturas, com cirurgias, enfim, foi dado todo o suporte possível, sim, mas claro que no início, com essa rapidez retirada dos pertences, ficou um pouco atropelado, mas aos poucos tudo foi normalizando. Também a questão de máquinas, realmente fiquemos do lado de lá só com maré de escavadeira, porque as máquinas iam e voltavam, e vocês perceberam que aumentava quase meio metro por hora, então quando uma máquina ia para um lado, não voltava mais para o outro, então ficamos do lado de lá realmente só com maré de escavadeira, mas nós tínhamos lá também a empresa terceirizada à disposição, se caso fosse necessário. Quanto às transenchentes, realmente precisamos pensar nisso, até nós já temos um planejamento que foi já, antes da primeira enchente de outubro, já está sendo planejado, está sendo projetado, há um desejo da administração, fazermos as nossas transenchentes agora sim, botar esses projetos que são tão antigos em prática. Temos essa transenchente ali, que já está sendo feito todo o estudo pelos nossos engenheiros e agrimensores. Essa transenchente da Rua Narciso, da Rua dos Vereadores, até BR-470, ela tem que acontecer, porque Narciso Facchini está se comprometendo aos poucos. Temos que interligar todas as pequenas ruas na parte alta. Temos que fazer também essa transenchente aqui, da continuidade no loteamento das Irmãs, da Rua da Quadro, já tem todos os acessos deixado livre, também levar até no Baixo Moado. Também está se projetando, o vereador Roberto, uma transenchente do Ribeirão Basílio até o Ribeirão Caçador. Toda também essa comunidade da EC tem acesso para essas ruas interligando lá em cima para o Caçador, e tem saída para a região de cima, Tributo Central, Pouso Redondo. Enfim, se nós trabalhamos e vamos trabalhar fortemente nisso, projetar nossas transenchentes e vamos buscar recursos para isso, com certeza vai reduzir muito o impacto das pessoas em nosso município, tendo acesso, totalmente ficando desisoladas nas enchentes. Então é um projeto a longo prazo, não se resolve em uma semana, isso requer investimento, estudo, enfim, mas temos que iniciar sim, fazer esses projetos das transenchentes, para que nós tenhamos ali mais tranquilidade, porque infelizmente podemos reduzir os impactos e prejuízos das enchentes, mas acabar com as enchentes não. Embora tenha muitos projetos do governo federal e estadual, daquela famosa JAICA, fazer outras mini barragens, limpeza de rios, mas sabemos que eliminar enchente não, reduzir sim. Então temos que preparar também nosso município para estarmos sempre preparados para ser um impacto cada vez menor diante as enchentes aqui em Laurentino e na nossa região. Acho que eu já falei demais, já falei muito, mas a princípio era isso que eu tinha que falar. Mas para finalizar, eu quero então deixar aqui também o meu agradecimento a todos os voluntários que se dedicaram mais uma vez nessa mais uma enchente em nosso município. Agradecer ao Roberto, também aos nossos NUPDEC, talvez de uma forma um pouco mais atropelada, porque sem comunicação principalmente, que dificultou muito todas as nossas ações, mas os NUPDEC em todas as comunidades, desde Baixo Mado, Narciso Facchini, Ribeirão Basílio e Ribeirão Caçador, todos estavam ali atuando em defesa do cidadão, sendo solidários com o próximo. Então, parabéns, é um projeto que eu tenho orgulho, que foi de iniciativa minha, quando eu era coordenador da Defesa Civil, e estamos agora reativando ele, estamos melhorando, estamos capacitando e equipando. Temos hoje muitos equipamentos já comprados para os NUPDEC, esses barcos com rabeta, coletes, rádios amadores, enfim, vamos equipar cada vez mais nossa Defesa Civil. Então, obrigado aos NUPDEC,
Obrigado a toda a coordenação da Defesa Civil, todos que fazem parte dessa coordenação, todos os secretários municipais, prefeito Marcelo, todos os vereadores, servidores, enfim, toda a nossa população. Muito, muito obrigado por esse momento de solidariedade ao próximo, porque é um desastre que ninguém quer, jamais queremos, mas infelizmente a natureza é assim. Onde não havia nem previsão de quase de chuva, tivemos uma enchente de 13,39 metros, a segunda maior na história de Laurentina. Então, muito obrigado a todos pela solidariedade e pelo amor ao próximo. E a todos ali, uma ótima e abençoada semana. Temos mais chuva pela frente, mas se Deus queira, não seja volumosa, mas vamos ali então, continuando, com certeza a longo prazo, dando assistência aos nossos desabrigados, principalmente, que muitos, infelizmente, irão demorar a retornar às suas residências. Uma boa noite a todos e um forte abraço a todos laurentinenses.